Vamos iniciar, então, mais um estudo da Joana. O livro Momentos de Saúde e de Consciência, capítulo 8, da parte 1, Insatisfação e Utopias. E eu vou pedir para a Glaucia fazer oração para nós. Senhor Jesus, mestre de infinita bondade, irmão amigo, mais uma noite estamos reunidos aqui para podermos beber dessa fonte fecunda, dessas palavras abençoadas que a Joana traz tão humanamente para nós podermos entender o mundo como simples ele é. Que as nossas mentes, nesse instante, foquem aqui e o agora. Que possamos esquecer lá fora um pouco. Que possamos nos ater aqui nas explicações da Joana, para que nossa vida modifique de alguma forma para o melhor, para a nossa evolução espiritual. Que a paz do Senhor esteja presente. Então, vamos lá? Você pode ler hoje, Glaucia? Sim. Item 8, insatisfação e utopias. A insatisfação responde pela presença de muitos males e sofrimentos no organismo social, gerando desequilíbrios que poderiam perfeitamente ser evitados. Utilizando-se de mecanismos de evasão, a criatura evita assumir a própria realidade, elaborando modelos de fictícia felicidade, para os quais transfere as aspirações, produzindo os estados de inconformismo, de desgosto, a que se aferra, perdendo as excelentes ocasiões de conhecer-se e planificar-se. Tais padrões passam então a ser metas, sempre improváveis e de concretizar-se. E mesmo quando consegue alcançar os patamares próximos, porque os seus são objetivos fantasiosos, mantém-se no mesmo estado de morbidez e desajuste. Pequenas características tornam-se-lhe fundamentais e detalhes que o diferenciam do que considera belo, saudável, estético e feliz, adquirem alta importância, assim mantendo o condicionamento de desditoso, de infeliz. De caráter rebelde e conduta perturbadora, despreza os recursos preciosos de que dispõe, anelando somente pelo que gostaria de ser, de ter, de parecer. Aguarda, nesse clima de inconformação, um milagre que jamais lhe ocorrerá de fora para dentro, sem realizar o notável esforço de transformação de conceito, bem como a mudança de atitude de dentro para fora. Vamos. Então, não adianta a gente querer viver de ilusão, a gente querer mudar as coisas de fora para dentro. Não adianta eu ir lá no médico e me recalchutar inteira e achar que desse jeito eu vou ser feliz. Eu só vou ser feliz se eu fizer uma plástica, se eu for loira, alta dos olhos azuis. Não vai adiantar, está dentro de você. É dentro da gente que está o monstro, os leões, os cachorros bravos ali, está tudo dentro da gente, não está do lado de fora da gente. Lá de fora nós temos o mundo aí, né, para a gente poder viver nele, o mundo ainda de prova e expiação, mas dentro da gente, se a gente estiver bem, porque o Chico também vivia nesse próprio mundo que a gente vive, o Chico não vivia em outro mundo, ele vivia aqui na Terra, e ele vivia, ele tinha
a vida dele normal, porque a beleza dele estava por dentro. Jesus, um exemplo mais ainda, que acabou e passou a Sexta-feira Santa, né? Essas coisas. Jesus, ele viveu aqui como nós, pele, osso, carne, e ele vivia plenamente. Nada o abalava, né? Ele vivia plenamente. Então, por quê? Porque ele estava por dentro já construído. Então, está na hora da gente construir por dentro. Alguém quer falar mais alguma coisa? Excelente. Essa situação da insatisfação é um negócio muito complicado, né? A maioria das vezes, a pessoa se preocupa com determinadas coisas exteriores, mas nunca para dar valor nas coisas verdadeiras. Hoje, uma pessoa que eu conheço chegou lá na Receita e chegou assim e falou assim, espero que você tenha uma coisa boa para falar, para me levantar, algo mais ou menos assim. Aí eu olhei, eu falei, pois é, você tem olhos, tem mãos, tem pernas, tem uma condição física boa, tem um rim, um fígado, um baço, um intestino, tudo trabalhando bonitinho, certinho, para poder te manter vivo e para te dar essa condição. Você parou para pensar nisso? Aí eu pensei, desse jeito, né? Eu falei, se você quer ter certeza do que eu estou falando, pega um pano, tampa os olhos e vive 2 dias com o olho amarrado, tampado. Aí depois você para pensar nisso. Se você ainda não tiver satisfeito, amarra uma mão para trás e fica um dia inteirinho vivendo só com uma mão. Se você ainda não tiver satisfeito, amarra as 2 para trás e vive 1, 2 dias com as mãos amarradas para trás. Aí depois você me fala se a vida tá boa ou não tá. Aí ele respirou fundo assim. E falou, a vida tá maravilhosa e eu não tinha parado para poder prestar atenção. Certo? Então, essa situação aí das fantasias, das ilusões, muitas vezes a pessoa fixa a mente num negocinho ali, assim, desse tamanho, que não interfere em quase nada, que não muda quase nada, e perde o melhor da vida que está acontecendo em todos os sentidos, em todas as bênçãos e os privilégios que às vezes a pessoa tem e não enxerga. Então é uma coisa muito complicada. Essa situação de se fixar em pequenas coisas, em ideias ali, que passam a controlar, passam a dominar a pessoa, porque ela perde totalmente o rumo da vida. Ele me fez lembrar a história do cidadão uma vez que chegou com o Lávio lá, que falou, tu precisa vender um sítio, né? Não consigo vender de jeito nenhum. Aí você escreve alguma coisa lá para mim, que eu vou postar no jornal lá, né? Para ver se eu consigo vender. Aí o Olavo lá pegou e floreou, né? Falou, uma bela quinta, né? Banhada pelo sol, ao entardecer, não sei o quê, aquela coisa toda, o riacho a fundo, com fragrância não sei o quê. Sabe, fazendo uma poesia mesmo, né? Aí postou no jornal lá, aí passado mais ou menos um mês, o Olavo lá topou o cara e falou assim, e aí, já consigo vender o sítio? Já falou, de jeito nenhum, não quero vender mais não. Depois que eu li que você escreveu lá, eu percebi que eu tenho uma riqueza. Não quero vender mais não. Não quero vender mais nada. Desse jeito. Eu já li essa história. Não é? Então, às vezes, por exemplo, viagem, por exemplo. Às vezes uma pessoa muito, a gente fala, ranzinza, né? Então, às vezes a pessoa fica reclamando da viagem e ela não percebe, olha para fora, não vê as coisas boas. Às vezes você pode estar lá na catarata do Iguaçu, lá, vivendo uma das maiores maravilhas do mundo, e a pessoa não percebe a maravilha que está vendo ali. Está sempre reclamando, né? Não é? Comigo viaja uma vez só. Quando eu viajo de carro, eu fico vou acompanhar, né? Quando eu fui para Caldas Novas, eu tenho uma atenção tão forte que eu não desligo. Eu não cochilo,
eu não consigo focar em nada. É tipo, quase um pânico que eu tenho, sabe? Aí eu não sei nem por que é isso. O pessoal da internet aí tá entendendo? Tá tudo certo? Mas é muito bom. A gente tem tudo. Tudo certo. A gente não está em cima de uma cama, a gente não está no hospital. Sabia agradecer. Então vamos continuar. Aprofunda-te no autoconhecimento, redescobrindo-te. És conforme te elaboraste na sucessão do tempo. As tuas matrizes encontram-se no passado espiritual, que não mais alcançarás. Entretanto, mediante nossos comportamentos, alterarás o ritmo e as ocorrências da vida. Examina-te e tenha coragem de enfrentar como te encontras, elaborando paradigmas e propostas reais que conseguirás alcançar. A fuga de ti mesmo não leva a lugar algum, porquanto jamais te dissociarás da tua realidade. Inicia um programa de autovalorização, analisando os fatos conforme mereçam ou não consideração. A nada, a ninguém culpes pelo que consideras insucessos. A pessoa irresponsável, quando não se esforça para alterar o que pode ser modificado, transfere a responsabilidade para as circunstâncias que acredita más. Para as pessoas, ocupa-se a si mesma, preferindo a queixa e a comiseração, a piedade, a autopiedade, ao esforço profícuo, ao esforço produtivo. O tempo, o lugar, a sociedade, o governo, a inveja alheia, a competição malsã, a má sorte ou a fraqueza são os ingredientes para justificar a acomodação, o falso sofrimento de que se diz objeto. Isso é terrível. Quer dizer, né? A gente vê muito isso, né? Nos nossos dias. Então aí é assim, não, mas eu não consigo mudar porque eu moro com a minha mãe. E aí minha mãe não deixa eu fazer tal coisa, minha mãe não deixa eu fazer tal. Não, sabe por quê? Porque meu namorado, ele me proíbe fazer tal coisa. Não, sabe por quê? Porque eu não tenho dinheiro agora. Não, sabe por quê? Cheio de justificativos. E quando, uma coisa que me ocorreu aqui, que uma conversa que eu tive uma vez com uma pessoa que estava desempregada, ficou meses desempregada, assim, passando por uma situação muito difícil. E aí ela orava, pedia, ia na missa, que era católica, e conversava, e estava naquele sofrimento, né? Aí conseguiu arrumar um emprego, ela arrumou um emprego numa padaria, trabalhar numa padaria. E ficou super feliz, assim, agradecida. Né? Passou, acho que não tinha 3 meses que ela estava trabalhando, ela começou a reclamar do horário, dos colegas, do patrão, do não sei o que lá, sabe? Aí vinha falar, daí a gente chegou nessa conversa. Escuta, há 3 meses atrás você estava reclamando, chorando, desesperada, não tinha nada. Agora pensa um pouquinho, você tem emprego, você tem salário, mas não está bom, porque você já arrumou um monte de situações negativas para olhar. Lembra de quando você não tinha nada? Você não está numa situação melhor? Então, eu pensei nisso porque isso é uma coisa que, se a gente não tiver cuidado, acontece com todos nós, né? A gente está num momento complicado e sofre, pede, reza. Então, eu acho que tem... Eu gostei dessas 2 primeiras frases aqui, quando a gente voltou, né? Aprofunda-te no autoconhecimento, redescobrindo-te. Porque a gente não se conhece. A gente não nos dá a oportunidade de olhar para a gente mesmo. Porque é fácil colocar a culpa no outro, como você está falando, né?
És conforme te elaboraste na sucessão do tempo. Então, somos nós que nos moldamos, né? Mas é o que eu ia falar. Você falou isso aí. A hora que eu virei a página, que eu vi essas duas frases, eu já fiquei pensando nisso, né? E aí é uma coisa interessante, Angélica, pelo seguinte: existem pessoas que elas não querem se autoconhecer. É mais fácil ser vítima, é mais fácil culpar o outro, entendeu? E eu conheço pessoas assim que você está falando. Tô chorando porque eu não tenho emprego. Aí, a hora que eu consigo um emprego, Vai reclamar. aí não, mas nossa, lá eu fico muito tempo em pé. Mas aí a minha vida tá difícil. Aí eu não tenho tempo para isso. Aí chega o final de semana eu tô cansada. Pô! Se a gente. E eu, assim, né? Não é que eu descobri isso sozinha, não. Né? A gente vai estudando, ouvindo. E quando a gente não consegue ser grato por aquilo que a gente tem, como que a gente quer merecer algo melhor, né? E quantas pessoas gostariam de ter aquilo que a gente tem, né? E não tem. Olha só como é que você... Então eu lembrei de uma história. Pode falar. Um parente próximo, a gente estava no grupo da família falando, aí a pessoa falou assim: mas você não sabe o tanto que é difícil andar o dia inteiro no sol e não sei o quê, ttt. Aí o outro respondeu assim: uai, por que você não estudou igual a fulana? Igual a fulana? Lá, ela trabalha no ar-condicionado. Não, mas eu gosto de fazer o que eu faço. Então vai te reclamar. Não, mas eu não gosto de estudar. Uai, cara, então como é que você quer algo melhor? Se você não procura se autoconhecer e busca outros caminhos. Mas cada um é cada um. Então, assim, vai de cada pessoa buscar. E tem pessoas que nessa encarnação não vai. Não vai. Porque gosta daquela mesmice, gosta do comodismo. Não sai do lugar. Ela rodeia e está no mesmo lugar. Ela rodeia e está no mesmo lugar. Difícil vai estar para todo lado. É porque falta, eu penso, né? Que falta mesmo a gratidão. Sim. Porque quando você é grato por aquilo que você tem, mas você não é exatamente aquilo que você quer, mas você tem. Você não está na rua, você não está passando fome, você não nada. Você tem uma condição. Mesmo que você esteja insatisfeito com aquela condição, você não está numa situação ruim, péssima, vamos dizer assim. E aí, você sendo grato por aquilo que você tem, eu acho que a gente ganha assim, uma energia. Quando a gente agradece, a gente fica tão contente com aquilo que eu tenho, que a gente começa a ter novas perspectivas e força para buscar algo melhor. E aí, é um giro, né? É um giro. Sim. Quando a gente vai para algo melhor, a gente deixa aquilo que a gente tem para o outro que tem menos. E eu acho que é assim que que a vida caminha, né? Só que é muito mais fácil reclamar. E também pôr a culpa no outro. A gente não é responsável por nada. É sempre o outro, né? E aí a gente não consegue mesmo sair do lugar. É preciso esse exercício. Aprofundar-se no autoconhecimento e nos redescobrir. E olha que é interessante, né? O Evangelho fala, né? Muito de reforma íntima, de amar o outro como a si mesmo. Desculpa. De amar o outro como a si mesmo. E aí, quando a gente está lá escutando até o Evangelho, a gente fala assim, nossa. Ou então, quando a gente lê, fala assim, nossa, mas fulano tinha que ouvir isso. Mas a gente não. A gente não para pensar
e eu já falei isso aqui outras vezes, a reforma íntima a gente não faz no outro. Aí, A gente só faz da gente. Comentando isso aí, falando da pessoa que não agradece. E tal. E eu estava pensando, nossa, fulano podia estar aqui ouvindo isso. Eu pensei, é uma fulana que reclama o tempo todo. Ela me liga lá do Rio. Mas ela só reclama. Eu falo, menina, você levantou hoje, abriu o olho, enxergou, botou o pé no chão. Gratidão. Mas eu estou sofrendo muito. Você não sabe o que eu estou sofrendo. E aí eu vou falando, aí eu perco a paciência depois, porque aí já não dá. Posso te ligar? Não, eu não atendo o telefone porque não dá. Agora não tem jeito, só por mensagem, porque se eu ligar, se eu atender, ela não deixa eu desligar. 40 minutos. Ela 40 reclama, minutos. nossa, mas põe. Meu neto outro dia falou, vovó, atende esse telefone, escuta ela. Eu falei, não, Lucas, ele insistiu. Eu botei no Viva Voz. Nossa. Aqui, Lucas. Tá vendo? O que a vovó não queria ouvir? Mas você já falou para ela assim 1000 vezes, então ela não escuta. Ela não quer ouvir. Por isso que é importante esse autoconhecimento, porque às vezes a insatisfação é com a pessoa mesmo, só que ela não enxerga isso. Então a gente mede os outros com a régua que a gente tem. Então a pessoa tem essa satisfação com ela, mas às vezes ela não quer aceitar. Por isso que cabe ali uma reflexão, uma sensibilidade, para ela perceber que ela está errada, né? Porque senão ela começa a ter defeito em tudo. Nossa, tudo é ruim. Tem só pessoa que reclama do vizinho todo dia, todos os dias do ano. O assunto é só o vizinho, não é? Só o vizinho. Por quê? O vizinho, por que o vizinho incomoda? Porque ela, às vezes, tem satisfeito com ela mesma. É porque é mais fácil ficar olhando. Quando a gente olha, quando você vê alguém falando mal de alguém, isso, alguém pode ser até a gente. Geralmente, porque enquanto eu estou olhando para a vida da Cris, eu não preciso olhar para a minha. Geralmente é isso. Uma pessoa que se incomoda muito com o outro, ela está com problema. Ela está com problema. Porque daí ela vai olhar para o outro. Eu não preciso olhar para ela. Vocês já pararam para pensar? Suelen, você já vai falar, tá? Muitas vezes, uma coisa que nos incomoda do outro é porque tem uma similaridade com alguma coisa com a gente. Alguma coisa assim, muito diferente de você. Tanto faz. Nem aí. Agora, quando é alguma coisa que, de certa forma, eu não sei nem explicar. Talvez ela saiba melhor porque é da área da cuca. Sabe? Tem uma correlação, um reflexo, alguma coisa que eu não sei explicar direito. É por isso que te incomoda. Certo? O que Nós vamos incomoda falar no muito outro tá disso na no gente encontro mesmo. de sábado. Que é exatamente você traz coisas de outras pessoas, né? E aí, assim, aquilo que você mais detesta é o que você mais faz. Infelizmente. Suelen, você quer falar? Você levantou a mão? Quero, Cris. Essa questão da reclamação, né? Das pessoas reclamarem, da gente reclamar, né? Às vezes a gente está num ambiente que a pessoa reclama tanto, né? Que a gente acaba se contaminando e a gente para. E a hora que a gente para pensar, a gente está reclamando igual. E aí é aquele momento de reflexão, né? Mas caramba, a minha vida tá tranquila, era isso que eu queria, tá tudo tranquilo, por que eu tô reclamando? A gente começa a observar que se a gente não se cuidar, não se vigiar, a gente acaba entrando na vibração de reclamação do outro. E é muito assim, é muito rápido, chega a ser quase, parece que automático. E é engraçado, né, que assim, esse negócio de você entrar na vibração do outro, meu sogro tinha muito isso, né? Ele chegava lá em casa e falou assim, eu vim aqui fazer Unimed. Eu falei, Unimed? O que é isso? Ele falou assim, eu vim cuidar da vida do outro. Eu vim focar. Era a maneira dele de desabafar, né? E aí ele reclamava do fulano, do ciclano, do beltrano, não sei quem, TTT. Aí no final ele falava assim, nossa, mas eu sou chata, hein? Ele já tava Olha, eu só
Eu estava vendo só as. Ela tem pavor de Eu Pode tenho. o mosquito evoluir. Eu preciso evoluir No Rio de nisso. Janeiro, eu conheço uma pessoa que todo Natal ela tá com uma pessoa diferente. Aí ela fala, mas eu pergunto, o que aconteceu com o seu namorado lá? Aí ela começa a enumerar os defeitos. Ou seja, esse tanto de namorar todos os anos, cada um, o defeito é a pessoa mesmo. Ainda bem que eu não acho namorar todo ano. Então, ainda bem, né? Mas é isso mesmo. A gente traz muitas coisas da nossa infância. O que e o que a gente faz hoje como adulto, que às vezes a gente não gosta, tenta buscar da onde que está vindo isso. E aí entra o autoconhecimento. Se eu me autoconheço, eu vou ressignificar aquilo e mudar o meu comportamento. Se eu não me autoconheço, eu vou só reclamar que está ruim e vou continuar fazendo do mesmo jeito. Não vai fazer nada para mudar. Eu até estava conversando com uma pessoa e a pessoa achou que eu fui um pouco rude com ela. Porque ela disse assim, mas eu estou tentando. Mas eu estou tentando. Eu falei, tentar não existe. Tenta pegar o celular. Não, você pegou o celular. Tenta pegar o celular. Não. Tá vendo? Se o celular ficou na minha mão, você não pegou o celular. Não. Então, tentar não existe. Ou você faz ou você não faz. O tentar é uma desculpa que a gente arruma para não fazer. Simples assim. Quem quer, faz. Quem não quer, dá desculpa. Mas eu não dou conta. Tá, gente. Talvez você, naquele momento... Vamos lá. Talvez naquele momento você está passando por uma dificuldade muito alta financeira. Mas para mim melhorar de vida eu tinha que comprar não sei o quê. Mas o que eu dou conta de fazer agora neste momento para conseguir aquele dinheiro para eu conseguir fazer aquilo que eu preciso fazer? Então existem caminhos. Alguém falou para mim, se o negócio não der certo, eu vou arrumar um emprego fixo. Até o negócio funcionar. Você tem que fazer ele funcionar, ué. Mas não é simples. As coisas não funcionam do dia para a noite. Leva tempo. Não leva. Mas, às vezes, para até esse negócio funcionar, eu preciso de outra renda. Então, eu preciso arrumar outra coisa. E tá tudo bem se eu decidir fazer isso. Igual a gente tira uma base, porque eu tenho um emprego fixo. Trabalho das 8 às 6, entendeu? Tenho alto benefício, tenho um emprego fixo maravilhoso. Eu estou fazendo caneca personalizada para passar o tempo, para aumentar a renda. Eu postei as canecas, eu não consegui vender nenhuma, porque o tema é do Dia das Mães, e por chocolate para incentivar, né? O povo da Páscoa, então o chocolate tem a ver com a Páscoa, né? Mas não fiquei chateada, não me constrangi, entendeu? Vou fazer mais, vou fazer agora para o dia, mais a modelo para o Dia das Mães, vou fazer para o Dia dos Namorados e vou fazer todos os eventos. Vou pôr lá, vou postar, entendeu? Isso quer dizer que Se você não vai acontecer, vender nenhum? beleza, não, já vendi 2, sem Então. postar. Agora eu vou postar para elas saírem. Não, mas aí você guarda o Dia das Mães no ano que vem. Não, mas até eu vou vender, são poucas. Aí eu vou começar Então a postar, é sai isso. tudo. Eu tenho fé que vai sair, então... Só que tem E se gente... não sair, eu vou espinhar, vou quebrar, vou xingar Deus? Não. Eu vou tentar melhorar para que eu chame a atenção das pessoas. Entendeu? Só que tem gente que é acomodado. E aí prefere reclamar. Tá nas costas do outro. Vamos lá? Aí é complicado. Eu faço. Ruma na direção das estrelas, impõe novos conceitos à vida e trabalha por vivenciá-los de forma edificante. Quem tem piedade de si mesmo, nega-se a receber a ajuda do seu próximo. O insatisfeito, além de ingrato, é rebelde e preguiçoso, Pior. que prefere as sombras da reclamação e do atraso às claridades
do progresso libertador. E é uma coisa, meu sogro falava muito, mas ele não tinha preguiça, não. Não te permitas utopias existenciais, partindo para a conquista de realizações legítimas. Eu fiz eu gostei tanto dessa lição que eu fiz até um resuminho aqui para o nosso caminhar. Nós temos dois caminhos. Lá naquela menina, a menina que tinha um gatinho, esqueci o nome dela, Alice País da Maravilha, ela pergunta assim para o gatinho, que caminho eu devo seguir? Ele fala assim, para onde você quer ir? Então, nós temos dois caminhos. Aí nós é que vamos escolher, não é o gatinho que vai escolher para a gente. Nós temos o caminho do injustiçado, que com esse injustiçado, ele vai criar um ódio da outra pessoa, porque ele acha que a pessoa é culpada de tudo, e ele vai, Deus me livre, fazer até uma vingança com essa pessoa, pelo ódio. E nisso vem o quê? Vem a queda do espírito. E nós temos o outro caminho, que é o injustiçado. Ele, ao invés de se achar injustiçado, ele resigna, ele fica resignado, ele ressignifica aquela situação, ele muda aquela situação. E a vida que segue. Ele mudou, ele deixou, tô tocando a vida dele, é a vida que segue. O que é isso? Ascensão espiritual, né? Então, a paz anterior, ela deve ser maior que o reconhecimento de terceiros. Por exemplo, tem gente que fica tentando mudar a vida, fala mudar por fora, quer dizer, mudar por fora, para satisfazer o outro, porque ele acha que o outro vai gostar dele se ele mudar por fora. A outra vai gostar de mim só se eu tiver um carro zero. A outra vai gostar de mim só se eu tiver a unha postiça. Não sei o quê. Então, a paz interior, ela independe do reconhecimento de terceiros. É o reconhecimento seu lá de dentro, né? E a falta, o que falta para nós, que eu aprendi nessa lição, o que falta para nós é aprender a concordar com os desacordos. E nem todo mundo concorda com o que a gente é, e nem a gente vai concordar com o outro mas o problema é de cada um. Então, cada um tem seus acordos e desacordos, e a vida que segue. Os dedos das mãos são iguais? Tudo diferente, né? E tem uma outra coisa na vida. Muitas vezes nós nos deparamos em determinadas situações na vida que às vezes não é uma coisa que você gosta e que você quer. Agora, você é capaz de parar, pensar, analisar e tomar uma decisão falando assim, não, é necessário, precisa ser feito. Já que eu estou ali com uma situação, então, mesmo eu não gostando, não seja uma coisa assim, mas é necessário, precisa ser feito por um motivo que vale a pena, então eu vou encarar de bom grado e de alma aberta, positiva, porque o resultado final vale a pena. Isso é uma coisa muito difícil, gente. Eu já vi pessoas simplesmente falam assim, não quer, não gosta, e mesmo que a vida dela degringola totalmente, desaba, mas porque ela não gosta, porque ela não quer aquele negócio, não gosta, ela não faz. Certo? Então, a gente precisa saber escolher. Minha mãe dizia, filha, você vai fazer muito mais do que você não gosta do que você gosta. E falava assim também. Se você quer algo, vai ter muito mais coisas dificultosas na sua vida do que facilidades. Por acaso você nasceu rica? Ela falava para mim. Eu falava, não. Queria, mas não. E mesmo assim, hoje, parando para pensar, vendo algumas entrevistas de pessoas que são muito ricas, né, que têm muito dinheiro, eu paro para pensar, eu queria ser assim? Não. Porque assim, eu faço um monte de coisa que eu não gosto. Eu não gosto de lavar louça, eu não gosto de limpar a casa, eu não gosto de passar roupa,
e por aí vai. Tem um monte de coisa que eu não gosto de fazer. Mas aí eu só não faço? Não, então a minha casa ia virar um lixão, então eu tenho que fazer, né? Tem alguém para fazer Não é você? todo dia. Não é todo dia, mas eu faço. Mas assim, e aí? E se eu tivesse dinheiro com todo mundo para fazer as coisas para mim, não sei o que, e fosse sozinha? Uma vez alguém falou para mim que eu não tinha mesmo grau intelectual que ela. Que ele é muito inteligente, que não sei o quê, que ele... lá. Aí eu falei assim, meu filho, então eu prefiro ser burra. Porque eu prefiro estar com pessoas do que ser intelectual e com você e ser sozinho. Eu não gosto da solidão. Eu vim nesta encarnação para conviver com pessoas. Eu gosto de gente. Não é à toa que eu sou psicóloga. Entendeu? Mas assim, que adianta eu ter dinheiro, ter uma pessoa para lavar, passar, cozinhar e não ser feliz? E o conceito de inteligência é algo muito relativo. Quando eu era jovem, eu achava que ser inteligente era ter boa memória. Certo? Ter uma capacidade de memorização. Eu tinha companheiras, né, que tinham uma capacidade de memorização muito boa. Eu achava que elas eram super inteligentes, que elas eram brilhantes. E eu tirava nota boa, acabava tirando nota melhor que elas. Mas eu tive que estudar muito. E os anos passaram, a minha vida caminhou normalmente, certo? E elas, que eu achava que eram super inteligentes, ficaram totalmente paradas no tempo. E de vez em quando eu ouço alguém falar assim, nossa, mas você é muito inteligente, você é isso aqui. Não, eu não sou inteligente. Eu sou persistente. E se eu sou persistente, eu consigo aprender. Exatamente. E quando você consegue juntar um montão de pequenas coisas que você sabe aqui na vida, você consegue estruturar, você consegue concluir alguma coisa no que é melhor, no que é mais prático, mais racional para todo mundo. Então, eu não acho que eu seja inteligente. Mas, por exemplo, dentro do contexto de vida como um todo, eu tento olhar as situações. E já vi história de pessoas superdotadas. Há um tempo atrás eu li na internet, fui pesquisar, era verdade, um cara americano, hoje ele deve ter por volta de 50, 60, 70 anos. Era superdotado. Tinha um QI lá em cima, certo? Aí ele simplesmente, eu não sou muito inteligente, eu sou superdotado, então não vou estudar, não vou fazer nada. E não estudou, não fez nada. Parou no tempo. Certo? E hoje é dentista de posto de gasolina. Você é concursada, né? Então, sim. Inclusive, uma pessoa lá, desses estudiosos de mente, falou que ele podia ser o que ele quisesse. Ele podia ser um professor, um cientista das maiores universidades do mundo, porque ele tinha uma capacidade mental muito, 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 muito acima das pessoas. Não soube usar, né? Mas tem, inclusive, pessoas com capacidades assim notáveis que não usam por mal. Usa? Sim. Usa. Né? A gente estudando o espiritismo mesmo, o plano inferior, tem coisas assim que, quando você trabalha em desobsessão, a senhora que tem bastante experiência, que eu já ouvi dizer, inclusive, que a Terra é uma cópia imperfeita do plano espiritual. Né? E uma coisa assim que eu sempre... Oi? Eu não sabia disso. Dizem que a Terra tudo é uma aqui cópia perfeita. Olha, bom, falando do lado bom, quando a gente lê o Nosso Lar, é sempre uma coisa que eu sempre penso. Quando eu li o Nosso Lar a primeira vez, mais de 20 anos atrás,
eles não falam de um telão que eles faziam as preces às 18 horas. Aqui nós não tínhamos ainda nem TV de plasma. E eu ficava pensando assim, como será esse telão? Uma televisão grande, né? Uma coisa que hoje é muito comum, mas que na época que eu e o nosso lar, a primeira vez, não existia. Depois que teve TV de plasma, teve não sei o quê, que as coisas foram crescendo. Então, isso me fez pensar, olha o avanço que é lá do outro lado. Né? E aí nós estamos falando do plano superior, de nosso lar. Mas a gente não ouve falar de laboratórios que o plano inferior coloca não sei o que na coluna de não sei quem. Não, vocês já ouviram falar isso? Tem. Né? Nos livros do André Luiz fala. Oi? Nos livros do André Luiz Fala. Você vai lendo os livros do André Luiz, a gente vai descobrindo coisas que são feitas para o mal. E os livros do Robson também. O Robson Pinheiro, né? Sim, então. Aí. Mas olha, você tocou num assunto muito importante, que eles falam o seguinte, eu li num livro, né? A espiritualidade inferior, elas são inteligentíssimas, pois elas estudam como que elas vão conseguir atingir a gente. E às vezes dá a volta, atinge o vizinho lá do lado, que é mais suscetível, para fazer ele chegar na gente. Exatamente. Então, assim, gente, não precisa a falar diferença... muito. Falando de inteligência, tem um termo que eu acho assim, falo, gente, olha isso. O pessoal vai falar de crime, fala, o crime organizado. Até o crime organizado. O crime organizado. É de uma organização que nós, não eu, né, mas quem trabalha para combater, às vezes não consegue alcançar. Os caras estão um passo a... Então, gente, é isso. A inteligência, né? É como a senhora falou. Falaram que ele podia ser, e podia mesmo. Tinha tudo para ser, né? Só que ele se acomodou lá naquela... ele se iludiu. Mas aí eu fico pensando, se ele tivesse usado essa inteligência toda e tivesse ido para o mal, aí tinha piorado a situação dele. Poderia, então. Né? Mas só que não foi para lugar nenhum. Pelo menos estacionou do que piorou. E aí, o que é importante? Ele não evoluiu. Não, gente, é evolução moral. Evolução moral. Não adianta nada eu ler esses livros, entender como é que funciona, entender como o evangelho funciona, estudar e ser inteligentíssimo, me entupir de conhecimento se eu não faço nada para falar para os outros. Né? Para melhorar a minha moral. Praticar, exatamente. E o que eu estou fazendo de diferente? Eu tive num curso que eu fiz, eu tinha uma dirigente no Espiritismo, que ela levantava a mão assim e fazia assim, gente, quem sabe o que é isso? O que é isso? Né? Quem sabe? Então, ela falava, não, isso daqui é a distância que tem entre a minha boca e o meu ouvido, né? E que é para a gente pensar que tudo que eu falo chega primeiro aqui, para depois chegar ali no ouvido dos outros. Presta atenção, porque você está falando primeiro para você. Essa coisa do olhar para dentro de si mesmo, né? E que não é nada a gente fala. Eu mesmo estou falando aqui, não é que eu sei tudo, não, né? É que a gente lê, entende, pratica, nem sei. Maria, por isso que tem uma diferença de inteligência e sabedoria. Exatamente. Aí é que está o X da questão. Inteligente, os umbrais estão cheios, mas a sabedoria é aquele que sabe fazer o que precisa ser feito na hora certa. Tem que ter os dois. E às vezes ele é totalmente ignorante, ele não tem conhecimento intelectual nenhum, mas tem sabedoria. Dizem que lá onde as colônias superiores, não essas aqui, nível nosso lar, que ainda estão na zona umbralina, as colônias superiores, onde mora o Chico, o Dr. Bezerra de Menezes, diz que o que mais tem lá de vizinhos deles lá são aqueles, os trabalhadores humildes da roça lá, ó, que tem sabedoria, é totalmente ignorante, mas é sábio, tem bondade, pratica caridade, auxílio e família. Gente, são os vizinhos. Assim, eu não gosto muito de falar de mim, não, mas assim, uma coisa que me chamou muita atenção, eu trabalhava no Museu do Folclore, trabalhava com cultura popular, né?
E aí a dona Ângela, que foi a pessoa com quem eu mais aprendi, que ela desencarnou ano passado, tinha 94 anos e ainda trabalhava. Ela fazia para a gente uma linha do tempo, e aí ela dizia, né, uma linha assim, uma linha assim. Então, essa linha aqui é a nossa linha, a vertical é a parte que a gente aprende na escola. A sabedoria, que você estava falando aí agora há pouco. Aqui, a gente vai na escola. Essa linha daqui é a cultura popular. A horizontal é a cultura popular. Aqui a gente estuda. Então, uma criança que entra na pré-escola, eles estão no mesmo nível. Aí vai estudando, passa por ensino médio, faculdade, aí terminou a faculdade, Pós-mestrado, doutorado. Pós-mestrado, doutorado, então vamos colocar eu e a Cris. A gente é psicóloga. Não, vocês duas, né? Vocês duas, vocês são psicólogas, vocês fizeram graduação. Vocês não são iguais? Pensando... Mesmo patamar. Ah, mas aí você resolve fazer um mestrado. E ela também, mesmo patamar. Ah, fiz doutorado, mesmo pós-doutorado. Vocês vão... Aí ela dizia pra gente o seguinte: a cultura acadêmica, ela iguala as pessoas. Cultura popular é a nossa rica diferença. Porque o pescador sabe pescar, a costureira sabe costurar. Aquela ali sabe fazer não sei o que lá. E a gente passa a vida sem valorizar esse conhecimento, entendeu? Que é rico. E que se a gente parar para pensar, quanto que a gente não aprende com uma pessoa que nunca foi na escola. Mas ela tem histórias incríveis para contar e a gente cresce, e a gente amadurece, e a gente ganha tanto. Nossa, olha, gente, o tempo que eu trabalhei nesse museu, eu aprendi tanto assim, sabe? Inclusive sobre humildade. Por isso que a melhor universidade que tem é da vida. Da vida. E outra coisa, a humildade é a base da sabedoria. Para ter sabedoria, precisa ter humildade. Por isso que nem toda pessoa inteligente é sábia. Nem toda pessoa sabida, né? Não é sábio ser sabido. Porque eu sou sabichão, né? Eu sabe pouco falo. E né? é tão interessante isso que a gente tem um exemplo daquele filme do Divaldo. Não sei se todo mundo aqui já assistiu o Divaldo. Na cena da desobsessão. O cara tá lá, não, meu irmão, mas tem que perdoar, tem que isso, tem que aquilo, não sei o que, E o espírito tá lá, não, mas eu vou me vingar assim mesmo, não quero nem saber. Aí, a moça lá, a senhorinha, não, meu filho, você tem que ir pelo caminho do amor, não é assim que funcionam as coisas. Aí depois a outra explica. Ah, ela mandou te dar esse livro aqui, mesmo sem ela ter nunca lido. Eu falo, como assim? Ela é analfabeta, mas ela tratou o outro com amor. Quer ver outro exemplo também? Do Chico. Aqueles repórteres lá, o Nasser lá, mas o outro repórter do Cruzeiro, eles que fizeram o Chico, entre aspas, de bobo, né? Aí Eles depois, achou que tinha feito. Aí depois, lá no final, ele percebeu que o Chico sabia quem eles eram. Aí quem que era o bobo, né? Não é? Ou seja, se o Chico mostrou sabedoria, tratou eles com respeito, com educação, humildade, mas no final mostrou que eles sabiam. É um livro com dedicatória? Isso, justamente. Quem será que a gente acha que a gente faz de bobo, né? A gente mesmo. Aliás, exatamente. Aliás, a gente acha que faz o outro de bobo e a gente está se fazendo de bobo e aí a gente esquece só de uma coisa. A hora que essa carne aqui acabar, a consciência vai estar lá abertona, se mostrando tudo que você fez. Hoje, você pode esquecer o que você fez há 5 anos atrás. Mas a hora que você passar pro lado de lá, você não vai esquecer, não. Agora a gente esconde dentro do corpo material. Aí vai chegar um dia que você não tem mais como esconder. Exatamente. Aí quer chorar, lamentar, né? Quer voltar. Aí eu já falei, gente, eu sei que eu não sou boa bisca, não, mas eu não quero ficar lá na lama. Me leva pelo menos para um lugarzinho melhorzinho. Sem sujeira. Mas até a Andréa Luiz ficou lá 8 anos, velho.
Acho que Não, isso foi há 8 anos. Mas ele não gostava 8 de fazer anos. caridade. Pelo menos Ah, mas eu fiz tomadinha uma, né? do pé vai ter que dar, não tem jeito não. Ah, não, gente, eu não quero ir pra lama, pelo amor de Nós já Deus. estamos com o pezinho Ele acertado. era vaidoso e orgulhoso. São Eu tinha dois visto, Tudo né? bem. E ele tinha visto de também. personalidade que prende a pessoa, né? Vamos ler as frases da... Tá, João, para terminar. A consciência divina irriga-me com paz. Os meus equívocos são elucidados e acalmam-me, considerando as imensas possibilidades de equilíbrio que estão ao meu alcance. Diante de mim, o presente, elaborando o futuro. O passado são as lições aprendidas e as vantagens do conhecimento servindo-me de suporte para o crescimento interior. Confio e renovo-me, tranquilizando-me no bem. Aquela assim, tão bom? Nossa, que coisa mais linda. Bom, semana que vem a gente vai começar Não. perante a consciência. Olha, ó, semana que vem eu trago computador, não vou ficar aqui não, tá? Obrigada. Não tem nem o que falar depois dessas frases. Vai falar mais o Muito quê? boa essa lição. Esse livro, nossa. E eu achei interessante nesse livro, né, que os livros da Joana costumam ser muito difíceis, eu acho, né, para mim. E esse daí eu acho que ele traz assim, um pouco mais simples a maneira dela colocar os ensinamentos, estão um pouco mais tranquilos de se entender. A linguagem dela, né, é uma Eu acho linguagem rebuscada, muito... né? Não, mas aí, No normal, no padrão normal, coloquial da gente. Ué, mas você não quer gente, nada, André né? Luiz também, eu leio às vezes, eu tô lendo André Luiz, eu preciso pegar um dicionário. Mas, ó, vamos parar para pensar? Eu preciso ler 3, 4 vezes o mesmo texto. Ah, vou lá no... Se vocês lerem Leon Denis, então, hein? Ah, Nossa, Leon Denis, eu vou te falar, né? Leon Denis é... Ó, então, vamos parar para pensar? Por que é que a gente às vezes tem dificuldade de entender? Primeiro que André Luiz era médico. Eu não sou médica. Então, ele fala umas palavras que aí você fala assim, é de comer ou de passar na cara? Obrigada de nada. Deixa eu estudar sobre isso, porque eu não sei. Joana de Ângeles. Esses livros dela, né? Que é a série psicológica. Cara, a pessoa estudou com Carlos Jung. O que você quer? Tem coisa que ela fala aqui, que eu vou lá no livro do Carlos Jung e falo, peraí, deixa eu pensar o que ele tá falando, porque, né? Então, assim, eu acho que é isso. É a gente pôr um dicionário do lado mesmo e... Não, é porque Porque assim, senão- tem palavras que, para mim... Não. Você acha que só porque eu estudei psicologia eu sei, né? Sei não. Tem coisa que ela fala ali que eu falo assim, peraí, deixa eu pensar. Diz que ela vai encarnar, né, Val? Diz que ela é a única que vai encarnar aqui no Brasil, daqueles Não, tem 200, muitos né? que vão encarnar aqui. André Luiz também, daqui a uns tempos vai encarnar aqui. Chico, a Aqueles 200... O Emmanuel já reencarnou, né? encarnou, tá 26 anos. Chico, a próxima Ele- encarnação dele vai ser em ele ainda não- Jerusalém. Jerusalém. Ele já está aqui, mas que ele é? ainda São não 20 está no patamar São espiritual. 200. Ele ainda não Jerusalém, aceita. Então, mas diz que dos que faltam encarnar aqui, acho que só ela vai encarnar no Brasil. Está em São Paulo, 26 anos. Emmanuel já Dois- reencarnou. Vai ser professor de português e político. Eu fico pensando, será que não é o Nicolas? Não. É o Nicolas porque é de a Casa Minas. Atitude- Nicolas é de Minas. O Nicolas, Às sabe quem, vezes falam que ela vai acabar você sabe quem que é o, mas- você sabe quem que é o Nicolas? O espírito dele? Você sabe quem que é? Nicolas Ferreira? Dom Pedro I. E o Bolsonaro é Dom Pedro II. O Bolsonaro é Dom Pedro II. O Bolsonaro é o Longinos. Ele levou, ele que espetou Jesus com a lança do destino. Aí ele era cego de olho, ele foi curado de caiu de joelho. Pode assistir aquele filme lá, Paixão de Cristo, já cai de joelho e Tem um convertido. livro lá que fala segredo. Vamos encerrar? Faz a pressa para nós.
A partir de agora, vamos elevar os nossos pensamentos a Jesus, agradecendo ao Divino Mestre e a todos os irmãos da espiritualidade maior por ter nos possibilitado a oportunidade de adquirir um pouco mais de sabedoria, de conhecimentos, para que possamos empregar esses conhecimentos na nossa vida através da ótica psicológica da nobre irmã Joana de Ângeles. Dessa forma, Senhor, rogamos as tuas bênçãos sobre nós, nos fortalecendo a nossa convicção, a nossa moral, o nosso discernimento, para que dentro do livre-arbítrio possamos tomar as melhores decisões de acordo com as situações da nossa vida, para que possamos cumprir as nossas missões da melhor forma possível, da forma mais cristã e fraterna possível, a fim de nos tornarmos pessoas melhores, espíritos melhores. Desta forma, Senhor, encerramos os trabalhos de estudo dessa data com a oração que tu nos ensinastes. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo mal. Assim seja. Pois teu poder, o reino e a glória. Tchau, pessoal. Olha, tava Vamos ter que colocar no Tchau. Não vai conseguir. Eles vão para os quartos.